Sejam bem-vindos ao Yardcast 37. Meu nome é Lucas, eu tenho barba, eu estou com uma camisa xadrez vermelha e azul e vestindo calça jeans, tenho cabelo curto e não uso óculos. E aí pessoal, eu sou o Alex, estou de jaqueta cinza, camisa xadrez quadriculada azul, vestindo calça jeans e bota marrom. Eu uso óculos, um enorme óculos e sou meio índio. E aí galera, eu sou o Alisson, tô aqui vestindo uma roupa de frio cinza, uma jaquetona, porque tá bem frio aqui, né, na cidade. Eu tenho um óculosinho também, tenho o cabelo marrom, tenho um brinco de cruz, que é bem estiloso, digo-se de passagem, e era isso aí. Esqueceu do aparelho, usa aparelho? Um famigerado aparelho também. Felipe, tô de tênis, calça jeans, camisa da firma e jaqueta do Maior do Sul. E fica em aberto aí pra saber se você adivinha qual é. Por que a gente fez isso, gente? Porque o tema de hoje é a acessibilidade digital. E essa é uma das formas de incluir pessoas com deficiência nas lives, nas ações, nos vídeos que são produzidos. Claro que talvez em áudio não seria necessariamente feito dessa forma, mas já fica aí o aprendizado e a reflexão, porque a gente se tocou muito com o tema, vocês vão escutar aí ao longo do podcast, que é um tema muito relevante para muitas pessoas que sofrem dessa deficiência e não se sentem incluídas nos meios digitais. Então, um simples gesto como esse facilita e inclui essas pessoas também no cotidiano e nos conteúdos que são produzidos. Legal? Vamos lá! O tema acessibilidade digital é um tema que, na verdade, a gente já vem ouvindo falar, mas acaba que, acho que, pelo menos na minha ocasião, eu nunca me aprofundei muito bem no assunto, e até por causa desse estigma, de achar que talvez uma falta de empatia, talvez, né? E ontem eu vi, enfim, estudando para falar aqui sobre o tema, eu vi uma live de 1 hora, assim, e de fato foi um tema, assim, muito gratificante, sabe? Porque eu realmente tomei um pouco de carinho por tudo que eu li, e acabei por... Inclusive você mudou o tema, né? O tema do Yardcast ia ser outro, e de tanto que você se encantou ali pelo jeito, você mudou, né? Sim, com certeza. E eu acho que até pelo fato de eu mesmo ser designer, eu ter um pouco mais facilidade em ter empatia, eu acabei, sei lá, me identificando muito com o tema e com os movimentos que tem em relação à acessibilidade digital, né? Acho que para começar, a gente vamos falar um pouco sobre alguns dados, né, bem relevantes, tá? Que quando a gente fala de acessibilidade digital e de pessoas que têm algum tipo de deficiência no Brasil, tem um dado do IBGE de 2010, tá? Que fala que são pelo menos 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência no Brasil, tá? E dessas 45 milhões, 6 milhões, um pouquinho mais, tá? Tem algum problema em relação à visão, são cegas e tal. E outro dado bem interessante também é que cada 5 segundos uma pessoa se torna cega no mundo. Então é bem, como pode dizer, é um negócio bem alarmante, né? A gente fica meio... Parece que a gente vai ficar cego alguma hora, mas enfim. Acho que isso é bem interessante, porque talvez, não sei se vocês já tiveram essa impressão, esse pensamento, eu já tive o pensamento de, às vezes, pensar assim, mas não são muitas pessoas deficientes ou com algum tipo de deficiência no mundo, mas é que, na verdade, sei lá, eu conheço poucas pessoas deficientes, né? A gente, no dia a dia, a gente não conhece tantas pessoas deficientes e pode acabar caindo no erro de acreditar que não são muitas pessoas que passam com algum tipo de dificuldade. É que a deficiência, muitas das vezes, pode ser parcial também, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser cega de um olho, enfim, eu quase fiquei porque eu tive uma ruptura na retina esquerda. Se eu não tratasse a tempo, provavelmente ia perder uma das vistas, né? Talvez aí já ia me encaixar como deficiente visual também. Perfeito. E um outro dado bem interessante de um movimento bem grande no Brasil que se chama Web para Todos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre o que eles fazem, tá?
junto de outro movimento, outro nome importante, que é o Big Data Corp, que é outra. Eu não sei exatamente o que eles fazem, eles agem com. Eu imagino que alguma coisa em relação a domínios na web, tá? Eles fizeram uma pesquisa juntos, tá? Essas duas empresas, e o resultado foi bem interessante, tá? De 14,5 milhões de endereços na web ativos no Brasil hoje, 99,26% apresentam um impeditivo de acessibilidade, ou seja, quem tem algum tipo de problema, com alguma deficiência, não vai ter problemas para acessar esses sites. Tá? Então a gente consegue perceber que 1% dos sites no Brasil são acessíveis, isso é bem bizarro. E se for considerar, na edição passada nós falamos sobre o Mobile First, né? A gente falou sobre o quanto existem sites que não são Mobile First ainda, não são pensados para isso. Então, se for afunilar a acessibilidade, né, quase ninguém pensa mesmo, né? Porque se não pensa nem no site para o celular, ainda vai pensar em acessibilidade, né? Muito mais raro. Isso que eu quis dizer até no início da fala, né? Quando a gente começou o Yardcast. O próprio pensamento mobile first, ou content first, que a gente já fez no podcast também, ele é uma forma de acessibilidade, né? Lógico que talvez não tão grave ou não tão impactante na vida de alguém que tem uma deficiência, mas ele é também, porque é uma forma de facilitar o acesso à informação para alguém que está num dispositivo reduzido, ou com uma internet de baixa qualidade, ou com uma tela com uma resolução baixa. Então, eu acho que é a mesma linha de raciocínio, né? São coisas diferentes, mas é bem próximo. Na verdade, a linha de estudo do profissional que faz interface, UX, Mobile First, tudo isso, você percebe assim, quando você começa a ter esse feeling de fazer um site com acessibilidade, você percebe que são bem parecidos, são quase as lógicas são bem parecidas, porque os dois querem chegar a basicamente um consenso que é deixar mais fácil para o usuário pensar nele, tá? Mas uma pergunta que eu venho aqui fazer a vocês vocês já pararam para pensar como que um cego, que hoje em dia, né, é um pouco mais fácil para o cego mexer numa plataforma, num site web. Vocês sabem como que é feito isso? Como que ele consegue acessar um site? Eu imagino que é por voz, né? Mesma questão. Acho que tem crescido bastante, né, esse desenvolvimento, ainda mais de buscas, né, por voz, mecanismos. Imagino que seja isso. Tem uma hashtag no Face que várias páginas têm usado, que é para cego ver, né? Não sei se vocês já viram essa. Não sei se você ia falar dessa também, mas que é um projeto que foi criado por uma pessoa que é coordenadora de educação para deficientes visuais, que é nos posts você colocar uma hashtag para cego ver e coloca uma descrição do que tem naquele post. Então, uma descrição literal. Então, é uma imagem de uma praia com um homem correndo e uma criança no seu colo. Uma descrição para o cego imaginar o que tem naquela imagem que a pessoa que tem a visão normal está vendo e o cego não está vendo. Isso em redes sociais, né? Não sei, eu imagino que para navegação deve ser muito similar. Né? Exatamente. Então, na verdade, assim, um cego, para ele conseguir navegar na web, ele já tem que instalar algumas coisas no computador. Então, provavelmente tem algum programa que ele facilita essa leitura de um site, né? E no celular já tem o próprio sistema tem a versão acessível dele. Então, basicamente, ele vê um site através do som, né? Então, a própria voz sintetizada ali vai ler o que está escrito e vai falando, né? Aqui tem um pop-up com tal cor, tal. E então a gente já começa a imaginar que talvez um site que tenha mais imagens e não tenha muito texto já começa a ser impossível do cara mexer. Inclusive, foi alguns desses sites que eu falei ali em cima aqui tem algum impeditivo, né? Muitos são e-commerce, na verdade, obviamente, né? Por abranger tantos, mas a grande maioria é e-commerce. Então, basicamente, o cara que tem alguma deficiência visual hoje em dia é muito difícil de fazer uma compra online. O cara não consegue de forma alguma. E pode ter certeza que, se a gente pensar em um cunho de cliente, pode estar perdendo vendas por causa disso, né?
Cara, olha que louco aqui. Tô aqui num site chamado HandTalk, em um artigo falando sobre acessibilidade na web. E ele tem um assistente para fazer a tradução do que está escrito em forma de libras. Então, tipo, você seleciona o texto que está escrito no artigo e o assistente faz a leitura e transforma o texto para sinais em libras. Nunca tinha visto isso. Bem legal, mas é um site ou é um aplicativo? O próprio HandTalk é isso, isso. né? O HandTalk é Tá. esse aplicativo. Legal. E hoje em dia você pode adquirir ele para o teu site. Pôr esse link, né? Dá pra deixar o link do HandTalk pra você ver. Sim, com certeza. É um plugin para você colocar um assistente de intérprete de libras dentro do teu site, do teu blog. Que massa. Apesar de que... Mas vamos... Desculpa, de repente a minha ignorância, né? Que nós não somos especialistas nessa área, mas a pessoa com deficiência auditiva, por que ela precisaria no site ali, se ela consegue ler? Mas será que existe uma parcela que não sabe ler? Tá, entendi. Talvez Pode seja ser, por pode isso. ser por isso. Acho que talvez quem é surdo de nascença, não sei. Boa pergunta, Boa pergunta, mas é importante saber que tem uma ferramenta que ajuda também o deficiente auditivo, né? Exatamente. Vou citar alguns benefícios que você pode ter tendo um site acessível, né? Então, tendo um app acessível, eu listei algumas coisas bem relevantes, tá? Obviamente, a ampliação e diversificação do seu público, né? Obviamente, você vai abranger mais pessoas, e eu acho que não só por isso também, eu acho que você distribuir informações para todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa também mais relação de atitude, de empatia mesmo com todo o teu público, né? Um segundo benefício aqui é a inovação nesse conteúdo, né? Comunicação moderna, colaborativa, empática e trazendo um maior valor agregado à sua organização e fortalecimento da sua marca. Então, assim, por exemplo, o Google ele sempre prezou pela acessibilidade, sabe? Isso traz um valor, talvez, como eu acabei de falar, né? Um valor para a tua organização e um fortalecimento da tua marca, porque você é uma empresa que preza pela acessibilidade. Você vai melhorar a interação do seu público com maior chance de fidelização. Obviamente, se você tem um site acessível, as pessoas vão, principalmente os deficientes, vão ter mais facilidade em comprar o teu produto, enfim, adquirir o teu serviço. Vai ter uma melhor performance de usabilidade nas suas redes, criando vantagem competitiva, né? Isso aí é basicamente mobile first, também tem um sentido meio parecido, né? Um site mais acessível é mais fácil de navegar, carrega mais rápido e é simples e amigável, né? Então isso também cai na mesma pilha de você deixar o teu site acessível. Eu acho que isso tem só a ganhar na web, né? Duas colocações aqui. A primeira é que no próprio site da HandTalk eles informam que 80% das pessoas surdas não compreendem a língua portuguesa. Isso eu realmente não fazia a menor ideia de que era uma porcentagem tão alta assim. E a outra colocação é que a gente fala ali sobre talvez adaptar sites, né, e tal, para tornar acessível, mas talvez até melhor do que isso seria criar um site já acessível, né? Ao invés de você precisar fazer um site do zero e ainda adaptar ele depois para tornar ele acessível, você já criar, né? Porque além de você poupar trabalho, você já cria um site completo, né? De primeira. Na verdade, um site acessível ele já começa no projeto, você já tem que imaginar que ele vai ser acessível, né? Então, como eu já ia falar sobre o movimento Web para Todos, eu imagino que seja o maior do Brasil, eles têm um cunho educativo. Então, se você ir lá, você vai achar vários artigos, informações, te ensinando a transformar o teu site ou criar um site acessível ou, obviamente, se você já tem um site que talvez não seja, você vai pegar ali várias dicas e sites que vai te ajudar a ser um site acessível.
Hoje em dia no Brasil, na verdade, já existe uma lei, eu não vou entrar em detalhes porque eu realmente não conheço muito bem ela em relação à acessibilidade. Eu sei que lá na gringa isso já é mais forte, já está mais maduro, né? Ela foi criada em 2015, eu acho que é a lei aqui no Brasil, mas acho que lei no Brasil demora um pouco para pegar, enfim, galera, eu imagino até provar e até pegar. Enfim, Burocrático. Hoje, então, É que lei muitas vezes não é sinônimo de realidade, né? Porque tem muita lei que é feita lá numa canetaço, um deputado sentado atrás de uma escrivaninha e não conhece a realidade das pessoas. Então, tem muita lei que não é cumprida, não é porque não tem capacidade de fiscalizar, né? Vou dizer assim, vocês acham que alguém nas últimas 24 horas não furou o sinal vermelho, né? No mundo, no Brasil? Deve ter milhares de pessoas devem ter furado. Então, infringindo uma lei, né? De trânsito, um código de trânsito. Mas, tem a lei, mas ela não quer dizer que se tem, as pessoas vão cumprir ou não, né, cara? Muito foda isso. Isso vê nos números, né? 1% apenas dos sites do Brasil são acessíveis. E hoje em dia você até pode ter um selo, né, mostrando que o teu site é acessível. E também o próprio movimento Web para Todos, ele faz uma análise do teu site para ver se ele tem acessibilidade, se ele tem muito impeditivo, né, para um deficiente usar. De graça, você pode ir lá e só mandar o teu domínio e eles fazem lá para você. E assim você vai ver já até os erros indicados ali que você pode melhorar, tá? E o próprio Movimento Web para Todos tem vários artigos lá. Ele fala sobre sites de e-commerce que não estão preparados para pessoas com deficiência e várias coisas que você pode melhorar. E fica também a questão do projeto social que é a acessibilidade, né? Eu acho que agora, ainda mais na pandemia, muitas pessoas que não podem sair, não podem ir fisicamente nas lojas, então elas têm que muitas vezes usar um celular, um site ali para navegar. E acaba que isso está, obviamente, aumentando o número de deficientes na web, né? Então, cada vez passa a ser mais importante você ter esse feeling de transformação mesmo, que as pessoas precisam ter informação, né? Fica aí uma reflexão para vocês, né? Imagino que vocês, como ali o dado próprio fala ali, né, que a cada 5 segundos uma pessoa é diagnosticada que ficou cega, né, vai ficar cega. Imagine se a gente fosse no médico hoje, né, e recebesse esse diagnóstico, você vai ficar cego. Muito dos sites que você navega hoje, você não poderia mais navegar, obviamente, porque eles não são acessíveis, né? E então, assim, quando você começa a pensar dessa forma, você acaba meio que sentindo um pouco na pele que talvez as pessoas sentem por não terem informação, porque não conseguirem acessar uma informação. Mas sabe qual é o nome disso? Empatia. Empatia total. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Uhum. Inclusive, ontem eu vendo a live, tinha um rapaz que era cego e estava também na live falando sobre. Eu tava quase chorando, porque, cara, é realmente complicado o cara não poder fazer várias coisas que a gente faz e a gente talvez não valoriza tanto, né? Então é bem, como eu posso dizer, é bem tocante quando você acaba tendo essa visão. Hoje em dia no Brasil tem vários movimentos. Eu não conhecia, agora acabei conhecendo alguns e achei bem legal, que falam sobre acessibilidade na web e também trazem relatos, depoimentos e também materiais educativos que você pode ler e acabar implementando. Obviamente, você faz aí no teu tempo, né? Não precisa, obviamente, parar tudo, né? A ideia é que você comece a ter essa semente aí e vá crescendo, obviamente. Eu acho que até o fato da gente estar falando sobre esse tema aqui no Yardcast, que é um podcast bastante escutado aí, já é uma ajuda, né, para disseminar a informação, disseminar essa linha de raciocínio, esse pensamento, né? Acho que bacana, a gente pode, depende até fazer mais, né? Fiquei pensando aqui como a gente poderia contribuir, né, como uma ação social mesmo, de responsabilidade social,
E pelo que eu percebi, é algo que você gostou bastante, e particularmente, acho que todo mundo, mas a gente ter temas que ajudem a... que a gente pode, como a gente mais pode ajudar enquanto serviço da agência, né? É comunicando, é passando informação, é divulgando, que é a publicidade, é o que a gente faz. Né? A gente pode fazer outras ações? Claro que pode. Mas no nosso core, nosso principal aspecto é divulgando informações. Então, se a gente estiver produzindo conteúdo, seja de blog, de post, de podcast, falando sobre o tema, eu acho que é muito bem-vindo para essa comunidade que visa fortalecer, né, esse pensamento, para todo mundo começar a conhecer e saber que existem esse tipo de ferramenta e ações. Né? Acho que também apoiar também quem já desenvolve esse trabalho, né? Então, se alguma marca que você conhece aí já faz isso, de repente, experimente comprar dela. Eu acho que aí incentiva a competitividade e concorrência. Né? Os concorrentes vão estar olhando, vão querer fazer também, né? Isso ajuda a disseminar, por mais que seja... Talvez muitas vezes apenas por concorrência, mas tá ajudando. E comprar não porque você é deficiente visual ou alguém da tua família, mas comprar por empatia, né? Vou comprar dessa marca porque ela é uma marca que se preocupa com isso. Independente de eu ter nenhum vínculo com alguém com deficiência, acho que é uma coisa bacana, né? A gente vê tanto a campanha e responsabilidade social e ambiental, assim, meio ambiente, doação para pessoas, entidades carentes, que também são válidos, lógico, mas realmente para esse tipo de deficiência, para apoiar a qualidade de vida, né, para essas pessoas, a gente não vê tanto, né? A gente não vê tanto também, então é bem bacana mesmo esse tema e essa discussão. Sim, acessibilidade digital, então, hoje foi o tema do Yardcast. Obviamente tem algumas dicas que a gente pode dar para vocês em relação ao site, mas eu quero realmente deixar o link aí para vocês verem direto do Web para Todos como você vai fazer um site acessível, porque eles seguem as próprias normas da W3G, W3C, não sei exatamente, que como pode dizer, os caras que bolaram tudo isso aí, que realmente testaram. Então fica muito mais do que só um botão com contraste, né? Tem toda uma ideia ali, não é um negócio complicado, é um negócio fácil que vai te deixar o teu site, além de ser acessível, vai deixar o teu site bonito. Não acha que só porque tu precisa de um site acessível você vai acabar com o teu site, não. Inclusive, se você acessar o site do Web para Todos, você percebe que é um site bem bonito e ele é um site 99% acessível, né? E basicamente era isso por hoje. Se você gostou aí, deixa um comentário aí pra gente aí. Se você talvez conhece alguém que tem alguma deficiência, né? Se você sofre algum tipo de deficiência, né? Porque nós aqui também não passamos por isso, né? Acho que é legal a experiência também quem sente na pele, né? Como é. Se você já passou por alguma dificuldade, né? Na web, é interessante compartilhar, a gente vai ler com muito carinho. Valeu.